Olá, meus caros, bem-vindos aqui ao nosso canal. A gente vai falar aqui um pouquinho nesse vídeo a respeito da arte e da arquitetura nesse mundo medieval. Dois, dois assuntos, a gente vai trabalhar aqui dois assuntos que ficou faltando a gente trabalhar na nossa última aula porque não deu tempo. Então vocês assistem um videozinho e depois qualquer dúvida a gente conversa durante a aula. O mundo medieval ele é marcado por dois movimentos artísticos distintos, um que marca a Alta Idade Média, ainda num período de transição ali arquitetônica entre a antiga arte romana e a arte gótica, que marca o auge aí, da Baixa Idade Média, e o segundo momento, que é o que nós chamamos do gótico, que é resultado de algumas transformações que a gente tem nas estruturas de construção e na engenharia, e que acaba tendo repercussões na arquitetura. Não só a questão de transformações do ponto de vista da engenharia, mas transformações que a gente vai vivenciar também na forma do homem medieval pensar e entender e compreender a relação entre homem e Deus. Vamos começar aqui pelo primeiro movimento que marca aí o que nós chamamos de Baixa Idade Média, que é marca a Alta Idade Média, que é o que nós chamamos de arte românica. Repare que eu não estou falando de arte romana, eu estou falando de arte românica, que é um movimento que marcou principalmente a arquitetura. É aí que a gente na construção de igrejas, de templos e de prédios que a gente consegue perceber a expressão desse princípio de arte. Aqui a gente tem basicamente a Torre de Pisa, que hoje está na Itália, que seria um dos exemplos dessa arte românica. É, é, uma, é um princípio arquitetônico em que a gente pode perceber uma arquitetura não tão retilínea, a gente consegue perceber alguns prédios que eles são prédios arredondados com a utilização do arco, que é uma marca da arquitetura romana, conforme a gente viu o semestre passado. A gente tem uma estrutura aqui de frontão, de telhado de duas águas, que poderia lembrar um pouco a arquitetura grega, mas ela dialoga, a arte românica dialoga muito mais com a arte romana. É um estilo de arquitetura marcado pela sobriedade, a gente não tem tanto detalhe, tanto alto relevo e representação em alto relevo. Essas edificações, na maior parte das vezes, são feitas de pedra, então a gente está falando de paredes que são paredes grossas, e tem poucas janelas, pouca iluminação, poucos vitrais para permitir a passagem de luz para o interior dessas edificações. Então, ela é marcada por isso: paredes grossas, poucas aberturas, poucos vitrais, poucas janelas, e essa arquitetura que utiliza amplamente dos arcos que marcaram a arquitetura romana. Muita gente fala que aqui a Torre de Pisa é assim construída, tá assim, meio não tão retilínea, meio torta, porque com o desgaste do tempo, porque isso aconteceu com o desgaste do tempo, não foi. Ela já é construída, ela já foi construída dentro desse sentido. Com o desenvolvimento um pouco maior da questão dos cálculos relacionados à engenharia, a gente tem a transição da arquitetura românica para a arquitetura gótica. E aí a gente vai ter principalmente o desenvolvimento de uma estrutura que não dá para a gente ver aqui pela Catedral de Notre Dame, que é essa que vocês estão vendo, que há pouco tempo foi incendiada e foi praticamente destruída na França. A gente tem uma certa estrutura em que você tem aqui como se fosse uma coluna e uma estrutura que liga a coluna ao prédio principal. Então, de certa forma, o peso dessa construção ele acaba sendo distribuído, estando ancorado nessas colunas ao entorno. O desenvolvimento desse princípio de engenharia
ele permitiu a construção de prédios, de edificações como essa que vocês estão vendo da Catedral de Notre Dame, mais altas e leves, ou seja, com paredes menos grossas, e ao mesmo tempo com a utilização de grandes vitrais. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma rosácea na frente dessa igreja, que é construída com base em vidro, com princípio de vitral, geralmente tudo trabalhado, tudo desenhado. Portanto, essas catedrais do período gótico, a gente já consegue perceber uma maior iluminação dentro desses prédios. Isso está relacionado também, essa ampla utilização desses vitrais, essa maior iluminação do interior dessas igrejas está relacionado também a uma concepção que se tem da ideia de Deus, porque Deus passa a ser visto como um ser de luz. Então, a Deus está relacionado à luz, à iluminação, a um ser iluminado. Então, de certa forma, era necessário se representar essa figura divina iluminada no interior dessas catedrais, e daí a ampla utilização dos vitrais. Há uma outra diferença fundamental, que aqui a gente, na arte românica, vocês conseguem perceber justamente o arco. Olha, repare que há um arco aqui, é uma estrutura de arcos que marca essa construção. Já o gótico, ele é marcado pelo que nós chamamos de ogivas. Repare que a estrutura que a gente tem, que vocês poderiam estar associando ela aos arcos, é uma estrutura ogival, é uma estrutura de ogiva. Ou seja, você tem essa estrutura mais pontiaguda. E no interior dessas catedrais, infelizmente eu não trouxe aqui nenhuma foto do interior da Catedral de Notre Dame, a gente consegue perceber as nervuras. O que seriam as nervuras? Essas estruturas em alto relevo dessas ogivas. E aí a gente consegue perceber um arco, um telhado em forma de ogiva, marcado por essas estruturas ogivais. As rosáceas, que também marcam, as rosáceas são esses vitrais de frente da igreja, que também marcam essa estrutura de construção gótica. Repare que só Notre Dame tem 1, 2, 3 rosáceas aqui na frente, essa estrutura em arco ogival, e além disso, essa ornamentação. Se a arte românica, a gente percebia que fora do prédio, uma estrutura de maior sobriedade, paredes mais lisas, sem tanto alto relevo, a arte gótica ela é marcada por essas estruturas, principalmente nos portais em alto relevo, que representam cenas bíblicas, que representam figuras divinas e muitas das vezes representam também a figura de animais ou figuras dantescas que atormentariam o homem, que é o que nós chamamos de gárgulas. Essas estruturas que ficam aqui, olha, na ponta dessas igrejas. Repare que eu tenho essa arquitetura, essa formação ogival, mas em alguns pontos dessa arquitetura eu vou ter essa estrutura desses animais que são as gárgulas. Qual que é a função de representação dessas gárgulas? Lembrar o homem constantemente que de fora da igreja, quando ele não entra dentro dessa igreja, quando ele não participa dessa igreja, esse homem ele estaria atormentado por demônios, por figuras demoníacas. Então, o interior da igreja ele é o espaço divino, é o espaço onde você encontra Deus, é o espaço onde você salva a sua alma. A parte exterior da igreja é a parte onde você é constantemente atormentado por essas figuras e, portanto, você precisa sempre procurar estar nessa igreja para salvar a sua alma, para procurar estar diante de Deus. Essas estruturas dessas arquitetura gótica também, ela é marcada, como eu disse para vocês, são grandes catedrais muito altas, estruturas gigantescas de construção, que expressam não só o poder da igreja nesse mundo medieval, mas expressam também o próprio lugar do homem. Quem que é o homem dentro dessa estrutura gigantesca que representa a figura de Deus? O homem é o nada, o homem é esse ser pequeno. Então as grandes construções, o caráter monumental das construções
góticas, elas buscam representar isso também, como que Deus é importante, como que a igreja ela é importante e como que o homem é pequeno dentro desse mundo. Então a própria arquitetura que a gente encontra no mundo medieval, ela tem esse caráter religioso de expressar Deus como luz, como aquele que traz a cura, como aquele que deve ser buscado a todo tempo, e ao mesmo tempo de expressar como Deus é grandioso e como a igreja é grandiosa e como que o homem é um ser pequeno dentro desse mundo. Do ponto de vista das artes, o período medieval, a gente já até passou por essa imagem em aulas anteriores, quando falamos de feira. Essa é uma imagem clássica do século XIV, na Europa medieval, em que a gente utiliza para poder entender um pouco o funcionamento das cidades, dos burgos, das feiras, e eu trabalhei ela em aulas anteriores com vocês. E o que a gente pode perceber da arte medieval, da pintura, das artes plásticas nesse mundo medieval? Primeiro que não há uma ideia do realismo. Não há uma ideia de você representar o homem tal qual ele é. Então a gente não consegue olhar para um rosto de um indivíduo e identificar esse daqui é fulano de tal, esse daqui é ciclano. Não há essa ideia de fazer um retrato, de fazer uma foto do homem, de prezar por esse realismo. Correto? Então, esse princípio artístico a gente não tem dentro da Idade Média. E é até mesmo uma questão filosófica, no sentido de como se compreende o homem. O homem é aquele ser criado por Deus que não teria essa individualidade, que não teria tanta autonomia assim. Então, há uma certa filosofia religiosa por trás dessa ideia de não representar o rosto humano tal qual ele de fato é, ou seja, não buscar a representação de um retrato humano, porque isso seria incorrer em um pecado, porque é Deus que cria o homem, então você não deveria representá-lo a sua prezando pelo realismo, por todas as características da face humana de fato. Então você tem a representação humana, mas se você observar, todas as pessoas têm o mesmo rosto. O segundo ponto a se pensar é que não há uma ideia de proporcionalidade. Eu já trabalhei isso com vocês. Repare que todas as pessoas aqui são retratadas do mesmo tamanho e muitas das vezes são pessoas que são retratadas sem se comparar a proporcionalidade do tamanho de um cavalo com o tamanho de uma casa, por exemplo. Então não há esse jogo de proporção. E, ao mesmo tempo, não há aquela ideia de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, ou seja, eu não tenho pessoas que estão aqui na frente, ou segundo as pessoas que estão aqui no segundo plano, depois o terceiro plano. Por quê? Porque compreende-se que o espaço ele é uma dimensão divina. E, portanto, se esse espaço ele é uma dimensão divina, ele não pode ser representado. Então, eu não posso ter essa pintura em vários planos, em várias profundidades. Então não existe essa ideia de profundidade. Geralmente quando quer se destacar uma pessoa, acontece como que está posto dentro dessa imagem. Você coloca essa pessoa no lugar de destaque, geralmente no centro da imagem. Aqui, no caso, a gente tem um bispo num púlpito, a gente tem um bispo naquilo que nós chamamos de coreto, que estaria no centro de uma praça, e o bispo aparece num tamanho maior do que as outras pessoas. Então, a gente entende que ele é a personagem principal dessa narrativa que aqui está se dando. Mas não há aqui a ideia dele estar em um primeiro plano e os outros estarem em um plano secundário. Todos estão no mesmo espaço. Então a gente tem essa ausência da ideia de profundidade nessa representação.
Outro fator que também está relacionado a essa representação do espaço, de se representar tudo numa mesma imagem, mesmo o bispo, aqueles que estão ali pastoreando, aqueles que estão comercializando, aqueles que estão comendo, o cara que está andando a cavalo. Repare que você consegue ver todos no mesmo espaço. Isso também está relacionado a uma concepção religiosa. A ideia de que Deus ele é onipotente e onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares e ele vê tudo ao mesmo tempo, ele vê tudo e todos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue perceber que em uma mesma imagem são representadas várias ações e vários indivíduos, porque Deus vê assim. Então, se Deus vê dessa forma, é dessa forma que a gente pode representar os indivíduos. E aqueles que são mais importantes são destacados pelo seu tamanho, pela posição que ocupam dentro dentro dessa representação. Por que isso é importante? Porque lá na frente a gente vai estudar, daqui a pouco a gente vai estudar Renascimento, e vocês vão perceber que o Renascimento ele rompe com alguns desses padrões arquitetônicos, padrões de representação nas artes plásticas, mas ao mesmo tempo ele rompe também com padrões filosóficos. Ele deixa de considerar essa ideia, essas ideias divinas e passa a olhar para essa sociedade com um olhar mais humano, no sentido de entender o homem, de entender a racionalidade mais do que a fé. Por esse videozinho a gente fica por aqui. Obrigado pela atenção e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.